Olá pessoal, vamos resolver esse exercício de pressão em líquido. Essa é uma questão que caiu na prova da Casa da Moeda em 2012, feita pela Sesgran-Rio. Considere que a pressão na superfície livre do líquido contido no recipiente, ilustrado na figura, é nula. Ou seja, aqui na superfície livre está dizendo que a pressão é nula. Sendo a massa específica do fluido dada por ρ e seu peso específico dado por gama, a pressão no ponto A é dada por... Ele quer saber então a pressão no ponto A. O que nós precisamos saber aqui? Ele informou que é a superfície livre e o peso específico. O que é o peso específico? Gama. É a massa específica vezes a gravidade. Esse é o peso específico. Como é que nós podemos entender isso aqui? O peso, imagine aqui um bloco com uma massa m e uma determinada altura. Esse bloco tem uma força-peso associada. A força-peso vai ser a massa vezes a gravidade. A massa pode ser representada pela massa específica vezes volume. Isso é a massa vezes a gravidade. Tá, e aí? Bom, a massa é quilos. A massa específica é quilos por metro cúbico, ou seja, eu dividi pelo volume. A força-peso, então, o peso específico, isso aqui seria o peso, né? Eu vou dividir pelo volume também. Então eu tenho que ρ vezes o volume vezes a gravidade, dividido pelo volume, vai me dar o ρ vezes a gravidade, que é o peso específico. Num fluido, nós sabemos o quê? Nessa superfície livre, eu identifiquei com uma posição com a pressão P1. Quando eu desço no fluido, a pressão aumenta. Eu tenho mais massa de fluido sobre minha posição. Então a pressão vai aumentar. Então a partir do ponto 1, com a pressão P1, eu estou descendo no fluido, logo a minha pressão vai aumentar em mais ρg vezes h, igual a pressão no ponto A. Essa é a minha equação que me dá a pressão nesse ponto A, com base na altura da coluna de fluido mais a pressão acima. Aqui ele me falou que a pressão P1 é nula, então nós vamos ter que a PA é igual a ρg vezes h, que é igual ao gama vezes h, peso específico vezes a altura. Logo, o gabarito vai ser aqui gama vezes h, que é a letra B. Observando aqui, né, questão 25, gabarito oficial, letra B. Exercício bem simples, só precisava da definição de peso específico. E o cálculo da altura, né, a variação da pressão em função da variação de altura no fluido. Quando a gente desce no fluido, a pressão aumenta. Quando a gente sobe no fluido, a pressão diminui. Correto? Então é isso aí, obrigado e até o próximo exercício.